Boa noite, galera. Estamos aqui, eu e a Manu, novamente para poder dar essa aula para vocês, ok? Vamos dar continuidade ao processo de formação de palavras, só que agora a partir do processo chamado composição. Então, o processo de formação de palavras por composição é dividido principalmente entre duas delas. No caso, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Tá? Mas do que se trata o processo de formação por composição? O processo de formação por composição é o processo de união de palavras, tá? Para formar uma nova palavra, né? Tá? Então eu vou unir as palavras para que se possa criar uma nova palavra. Vamos verificar o processo por composição. O processo de formação por composição, por justaposição, ele se dá da seguinte maneira. Eu vou unir palavras, tá? Sem que nenhuma das palavras perca algum elemento. Tá? Não vai haver perda de nenhum elemento. Todas vão se unir e formar uma nova sem perda nenhuma. No caso aí temos o exemplo de pontapé e o exemplo de couve-flor. Pontapé, no caso a união da palavra ponta mais a palavra pé. Vê que a fusão delas em nenhum momento foi perdido algum elemento. No caso do couve-flor ocorre o mesmo. Não houve perda de nenhum elemento. Nem por parte da palavra couve, muito menos da palavra flor. Nós temos também o chamado processo de composição por aglutinação. Já na aglutinação, diferentemente da justaposição, vai haver a perda de algum elemento. Tá? Então, as palavras vão se unir, só que vai haver a perda de algum elemento. No caso ali, vamos ter como exemplo a palavra lobisomem, formadas da palavra lobo e da palavra homem. Você pode perceber que na palavra lobo há a perda ou a subtração da vogal O, enquanto que na palavra homem há a subtração da consoante H. Você tem também como exemplo a palavra planalto, que é formada das palavras plano e palavra alto. Observando que na palavra plano há a perda da vogal O. Ok? Na palavra alto se mantém o mesmo. Esses dois processos, tá, são bem comuns, são bem simples de você poder identificar. Basta observar a perda ou não de algum elemento. Temos também o chamado processo de formação de palavras através da abreviação vocabular. O que seria isso, professor? No caso da abreviação vocabular, é um recurso que muitos de nós utilizamos, tá? Que é reduzir a palavra a um tamanho, reduzir a palavra de tamanho sem que ele perca o significado. Tá? Um exemplo básico disso, foto. Foto ela é uma redução da palavra fotografia. Tá? Então, um outro exemplo básico, você vai perceber rapidamente isso, a palavra cinema. Cinema já é uma redução também de cinematografia. E hoje ainda temos uma redução muito mais ainda, que no caso é a palavra cine, que já é uma redução de cinema, que já é uma redução de cinematografia. Ok? No caso, também temos outro processo de formação de palavras, que é através das siglas. Tá? Então, a sigla também é um recurso nesse processo de formação de palavras, onde eu vou utilizar somente as letras iniciais das palavras que compõem uma nova palavra. Tá? Okay? No caso, ONU. ONU ela é formada das seguintes letras. O, N, U. Onde O refere-se à organização, no caso do N das nações, e o U de unidas. Okay? Então a sigla é muito comum, é um recurso que a gente usa bastante. Ele é muito importante que você também utilize ele nas redações do Enem. Tá? Até porque, caso você vier a falar novamente a palavra que está em extenso, você utilizaria a sigla no lugar da palavra em extenso. Tá? Ajuda muito na dinâmica da redação. E por fim nós temos o que chamamos de neologismo, que é a formação das palavras, tá? É a formação de uma nova palavra a partir de palavras que já existem. Né? E elas podem ter diferentes, pode se apresentar diferentes aspectos, dependendo da necessidade comunicativa que o falante tenha com o interlocutor. Tá? Um exemplo básico assim, nós temos, por exemplo, falciane. É um neologismo, é uma palavra muito comum dentro das redes sociais. Né? Calma, já ir lá, quer ir lá com os colegas já? Se acalma.
Fica de olho, presta atenção na aula aí, para ajudar os coleguinhas também a prestar atenção. Tá de boa? Tá? Então, outro exemplo básico, isso foi numa história, numa tirinha do Calvin, onde a mãe dele vai oferecer para ele vegetais, né? Tentando levar ele a ser vegetariano, e ele diz que ele não é vegetariano, ele é sobremesariano. Tá? Ele cria uma nova palavra a partir da fusão de sobremesa mais o termo vegetariano, no caso ali. Tá? Então, a neologismo é justamente essa, é você criar novas palavras, elas não vão estar nos nossos dicionários, mas vão fazer parte do nosso contexto comunicativo. Tá? Elas são formadas geralmente, na maioria das vezes, por palavras que já existem. Ok? Desde já agradeço a vocês. Preste atenção bem nos meus estudos. Faço todo o esforço para tirar aquela nota boa, para passar sem problema nenhum. Ok? Eu e a Manu nos despedimos de vocês. Até a próxima, né, Manu?